Imagine um mundo onde a velocidade é a rainha, e os jogadores são os cavaleiros que disputam o trono. Bem-vindo ao universo dos Speedruns, onde a habilidade e a estratégia se encontram. A quebra desse recorde é um testemunho da evolução contínua dos Speedrunners. 4 Shockblast, um nome que ecoa na comunidade, conseguiu bater o recorde com uma margem de 4 segundos no relógio do jogo, um feito que pode parecer insignificante para os não iniciados, mas que representa uma conquista monumental para aqueles que entendem a complexidade e a dificuldade envolvida. É como se cada segundo fosse uma gota de tinta que, ao cair no canvas do tempo, cria uma imagem vibrante de dedicação e paixão. Os Speedruns são mais do que apenas jogar rápido, são uma jornada de descoberta, onde cada jogador é um explorador em um território desconhecido, mapeando rotas, identificando padrões e superando obstáculos. Cada jogo é um quebra-cabeça complexo, e os Speedrunners são os mestres em resolver esses enigmas, usando ferramentas como o conhecimento do jogo, a prática constante e a criatividade. Assim, o mundo dos Speedruns se torna um espetáculo de habilidade, estratégia e, acima de tudo, paixão. Imagine um cenário onde a velocidade é a rainha, e os Speedrunners são os cavaleiros que disputam o trono. Nesse reino, os jogadores precisam dominar cada curva, cada salto e cada movimento com precisão cirúrgica. É nesse contexto que os recordes são quebrados, como o caso do Mario Kart 64, onde a pista Yoshi Valley é um desafio à velocidade e à habilidade. A quebra do recorde de Mario Kart 64 Yoshi Valley PAL por VAJ em 21 de janeiro de 2021, após 3.659 dias, é um exemplo notável. Ele conseguiu superar o recorde anterior de Alex G, estabelecido em 27 de novembro de 2010, por uma margem incrível de 0,04 segundos. Essa diferença pode parecer pequena, mas é um abismo quando se trata de Speedruns. Os Speedruns são realizados em diferentes categorias, cada uma com seu próprio conjunto de regras e desafios. Os jogadores podem escolher competir em categorias como N%, que busca completar o jogo o mais rápido possível, independentemente de como isso é feito, ou 100%, que exige a coleta de todos os itens e a conclusão de todas as tarefas. Cada categoria oferece uma perspectiva única sobre o jogo e sobre as habilidades dos Speedrunners. A comunidade de Speedrunners é vibrante e constantemente evolui. Novos recordes são estabelecidos, e antigos são quebrados. A competição é acirrada, mas também há um espírito de cooperação, com jogadores compartilhando dicas e estratégias para melhorar. É um mundo onde a velocidade e a habilidade se encontram, e onde a criatividade e a determinação são fundamentais para o sucesso. A história dos Speedruns é um tapete rico e complexo, tecido com fios de desafio e paixão. Ao longo do tempo, essa comunidade evoluiu como um rio que flui incessantemente, moldando seu curso e transformando o cenário dos jogos. Um exemplo notável dessa evolução é o recorde mundial de F0 Practice Mode Multi-City 1, estabelecido por Legend em janeiro de 2015, que permanece invicto até hoje, como uma montanha intransponível que desafia os jogadores a superá-la. O tempo de 1 minuto e 58 segundos e 36, alcançado por Legend, é um marco que brilha como uma estrela no firmamento dos Speedruns, guiando os jogadores em sua busca por excelência. Essa conquista não apenas ilustra a habilidade excepcional do jogador, mas também destaca a complexidade e a profundidade dos jogos, que, como um oceano, escondem segredos e desafios esperando para serem descobertos. A comunidade de Speedruns, como um jardim em constante crescimento, floresce com a diversidade de categorias e estilos de jogo. Desde a categoria N%, que busca completar o jogo de forma mais rápida possível, até as categorias mais específicas, cada uma representa um caminho único no labirinto dos desafios. Essa variedade não apenas atrai uma ampla gama de jogadores, mas também fomenta a inovação e a criatividade, à medida que os jogadores exploram novas rotas e estratégias para superar os limites estabelecidos. A evolução dos Speedruns é um testemunho da resiliência e da dedicação da comunidade. À medida que os jogos evoluem, a comunidade se adapta, encontrando novas maneiras de desafiar a si mesma e de celebrar a maestria. O recorde de Legend em F0 serve como um farol, iluminando o caminho para os jogadores que buscam deixar sua marca na história dos Speedruns.
Nesse contexto, a jornada dos Cedruns se assemelha a uma grande tapeçaria, sendo constantemente bordada com novos fios de conquista e desafio. Nesta jornada de velocidade, os Cedruners são como pintores, criando obras-primas de estratégia e habilidade. Cada pincelada de movimento, cada toque de técnica, é uma nota na sinfonia da vitória. E, assim como um mestre artista, KVD, o virtuoso do Super Mario Kart, deixou sua marca indelével na história dos Cedruns. Em 3 de janeiro de 1993, ele estabeleceu o recorde mundial de volta mais rápida em Ghost Valley 1, um feito que ecoou pela comunidade como um clarim de desafio. Mas, assim como as ondas do oceano, os recordes são constantemente renovados. E KVD, o mestre da pista, não estava satisfeito em apenas criar um recorde, ele queria superá-lo. Em 29 de dezembro de 1993, ele alcançou o tempo de 0 minuto e 11 segundos e 65, um marco que parecia inatingível. No entanto, a chama da competitividade ardeu dentro dele, e em fevereiro de 2019, ele quebrou seu próprio recorde, um feito que demonstra a essência dos Cedruns, a busca incessante por excelência. Essas técnicas e estratégias utilizadas pelo Cedruner são como fios de uma tapeçaria, intricadamente entrelaçados para criar uma obra de arte de velocidade e habilidade. Cada jogador é um artesão, moldando seu estilo de jogo para se adequar às demandas do desafio. E, assim como um jardim em constante crescimento, a comunidade de Cedruns floresce com a diversidade de categorias e estilos de jogo, cada um reflexo da criatividade e da determinação dos jogadores. Em um oceano de desafios, onde as ondas dos recordes se renovam constantemente, surgem os jogos mais emblemáticos para Cedruns. Como joias raras, esses jogos brilham com intensidade, atraindo os aventureiros mais ousados. Super Mario Kart, com suas pistas sinuosas, é um deles, onde KVD, um mestre da velocidade, conseguiu melhorar o recorde de Ghost Valley 1 em 0.02 segundos em 2019, um feito que ecoa como um sussurro no vento. Em outro canto desse universo de velocidade, Perfect Dark se destaca, com seu nível A de Chicago, onde True Faith estabeleceu um recorde mundial inigualável em 2011, um marco que já ultrapassa 5.000 dias sem ser superado, como uma montanha intransponível que desafia todos os aventureiros. Esses jogos e seus recordes são como faróis no mar, guiando os Cedruners em sua jornada em busca da perfeição. Cada segundo, cada frame, é uma batalha contra o relógio, contra a própria habilidade. E é nesse cenário que os heróis da velocidade se destacam, deixando suas marcas como estrelas no céu da noite, eternas e inesquecíveis. Em um universo de velocidade, onde os jogadores são estrelas que brilham com intensidade, a comunidade de Cedruns é um tapete de estrelas cintilantes, cada uma representando um jogador dedicado e apaixonado. Nesse firmamento, Perfect Dark é um planeta que se destaca, com seu nível A de Data Genie central, onde um recorde mundial inquebrantável foi estabelecido por Ilu em 2010, um feito que já ultrapassa 5.000 dias, um marco que brilha como uma supernova no espaço-tempo dos Cedruns. Nessa jornada estelar, encontramos jogadores como Clouder, que, como um cometa, surgiu no céu dos Cedruns de Perfect Dark. Em dezembro de 2024, reduziu pela metade o recorde mundial de Easy N%, deixando-o em 16 horas e 46, um feito que é como um farol que guia outros jogadores em sua busca por velocidade e perfeição. A comunidade de Cedruns é um oceano vasto e profundo, cheio de organizações e jogadores que trabalham juntos para promover e apoiar essa prática. É um mundo onde a colaboração e a competição se misturam como as cores de um arco-íris, criando um espetáculo visual de beleza e complexidade. Nesse mundo, os jogadores são os artistas, e os Cedruns são suas obras-primas, cada uma contando uma história única de habilidade, dedicação e paixão. Em um cenário estelar, onde os recordes mundiais são as estrelas que guiam os Cedruners, recentemente, vimos uma explosão de novos recordes em Trackmania Rewind. Como um cometa que ilumina o céu, mais de 30 novos recordes mundiais foram estabelecidos em 2025, deixando a comunidade atônita. Dentre esses recordes, um nome se destacou, Ian, o corredor que, como um raio, atravessou a pista e reivindicou um recorde mundial em Trackmania Rewind com uma pontuação impressionante de 102.5 em 2025. Essa marca não apenas demonstra a habilidade de Ian,
mas também ilumina o caminho para outros corredores que buscam superar os limites. Outro feito notável foi a proeza de Raso, que, como uma onda que quebra na praia, superou o recorde de Flix por uma margem de 1,5 segundos. Essa conquista é um testemunho da determinação e do talento dos corredores, que, como navios que navegam contra as ondas, não se deixam abalar pelos desafios. Esses recordes quebrados recentemente têm um impacto profundo na comunidade. Eles inspiram novos corredores a se juntarem à jornada, como estrelas que se juntam a uma constelação, e desafiam os veteranos a reinventarem suas estratégias, como um pintor que busca novas cores para sua paleta. A comunidade, portanto, se torna um mosaico vibrante, onde cada peça contribui para a beleza do todo. E agora, como o sol se põe no horizonte, iluminando o caminho percorrido, chegamos ao final de nossa jornada pelos Cedrons. A comunidade continua a evoluir, como um rio que flui incessantemente, carregando consigo a paixão e a determinação de seus praticantes. Em 2025, vimos Dennis superar o recorde mundial de Trackmania Rewind, antes detido por Demon, uma conquista que brilha como uma estrela no firmamento dos Cedrons. Outro exemplo notável é o de um corredor de Trackmania, que investiu 250 horas para melhorar o recorde mundial em apenas 27 segundos, um esforço que se assemelha a uma escultura sendo esculpida com precisão e dedicação. À medida que o tempo passa, novos recordes são estabelecidos, como o recorde de Sonic Chaos Turquoise Rio Zone Act 1, alcançado por Fling Fox em apenas 0 hora e 10, em 2 de janeiro de 2026. Um feito que se destaca como um diamante em meio a uma coleção de joias. E, em 5 de janeiro de 2025, CYV estabeleceu o recorde de Hollow Knight Silksong N% no Major Glitches, com um tempo de 49,58, um marco que se ergue como uma torre no cenário dos Cedrons. Os Cedrons também têm sido palco de eventos emocionais, como o AGDQ 2026, que apresentou destaques de Cedroning, incluindo recordes de Sonic Chaos, um espetáculo que se assemelha a um fogo de artifício iluminando o céu. E, olhando para o passado, vemos recordes como o de Mario Kart 64 NTS Yoshi Valley, quebrado por Abney 317 em abril de 2016, ou o recorde de F0 Multi-City 1, que foi superado por Faust por uma margem de 0,01 segundos em 2005, feitos que se eternizam como pinturas em uma galeria de arte. Acompanhe conosco essa jornada pelos Cedrons, onde a paixão e a dedicação se tornam a chave para o sucesso. Quais serão os próximos recordes a serem quebrados?